Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à revista Diálogos sobre Literatura em Libras. Este é o meu sinal, meu nome é Daniel. Hoje vamos entrevistar quem? Pode se apresentar. Qual é o seu nome, seu sinal? Certo, é um prazer, tudo bem? Meu sinal é este. Meu nome é Fabiano Souto Rosa, tudo bem? Como, desde a sua infância, começou o seu contato com a literatura? Por meio de leituras, como foi? Na verdade, quando criança, eu não lia muito a literatura. E por que isso? Pela falta de informações que eu tinha sobre a importância da leitura. Mas minha mãe insistia para que eu lesse. Ela explicava que era importante. Só que o meu irmão, que é ouvinte, ele lia muito. Eu via e não entendia por que ele lia tanto. Eu não sabia. Também na escola, que pediam para ler literatura, mas eu não entendia a importância da leitura e qual era o significado. Então eu comecei. Mas eu amava gibis. Turma da Mônica, Pato Donald, Tio Patinhos, entre outros. Eu amava ler só histórias em quadrinho, mas porque era visual, diferente de ler um texto. Minha família insistia para que eu fizesse a leitura, mas eu não compreendia o significado. Depois de um tempo, eu pensava que era isso, não fazia sentido para mim. Na escola tinha provas, leituras, tinha essa exigência. Eu ficava desesperado e pedia para que a minha mãe lesse e explicasse para mim o significado, e eu conseguia entender o contexto. Minha sorte, o que me ajudou muito, foi que eu sempre busquei relacionar o texto com o seu contexto, para que assim eu pudesse compreender as histórias. Mas assim, eu não amava ler. Eu só sabia que literatura abre portas, mas isso de forma bem geral. Você é uma pessoa muito conhecida pelos livros que publicou, como Rapunzel, Cinderela. Como foi esse processo de publicação para as crianças, a adaptação desses livros e como você sentiu esse impacto na comunidade surda? Pode nos explicar? Na verdade, eu estava começando. Eu me formei no ensino médio, concluí e comecei a faculdade. Eu morava em Recife e me mudei para o Rio Grande do Sul para cursar a faculdade. Então, para começar, eu me mudei. Tinha uma disciplina que, quando eu vi, eu pensei: português novamente, que chato. E também tinha bastante leitura de português de novo. A minha sorte foi que a professora sabia Libras, ela é bilíngue, a professora Lodenir. Então, ela explicava o conteúdo, ministrava as aulas em Libras para o grupo de surdos na faculdade. Explicava e eu observei e comecei a ver de novo sobre literatura. Eu vendo, comecei a compreender de forma clara como eram as histórias, a literatura. Perguntava o que significava literatura. Ela explicava e foi ali que começou. O que começou a ter um impacto em mim foi A Revolução dos Bichos, um livro. À medida que eu lia, conseguia fazer uma relação com a literatura e que era possível correlacionar com os surdos. Pensei sobre essa relação, essa possibilidade. Pensar quais estratégias adotar. Também comecei, na verdade naquela época não falávamos literatura surda, a gente chamava de literatura visual. Então, no início era literatura visual, porque era por meio dos recursos visuais que as pessoas surdas viam, liam e iam começando a entender. Depois começaram as traduções, começaram as adaptações próprias dos surdos, e ela ia explicando tudo isso. Aí começou um trabalho para o público surdo, em que as histórias eram contadas em língua de sinais.
Os surdos ficavam encantados. Então, vendo a receptividade do público, eu pensei que era possível ter essa relação. Aí, no início, eu visitei algumas escolas de Porto Alegre. E eu fui nas escolas, contei algumas histórias, dos Três Porquinhos, por exemplo, entre outras. E isso em várias escolas. Depois, as escolas começaram a me chamar para visitá-las novamente. Isso repetidas vezes. Se eu me formasse, acabaria. E aí sumiria? Não. Eu pensei e nós começamos a fazer um combinado entre nós. Mas tivemos aula no primeiro semestre e quando acabou, no segundo semestre, a professora de novo reuniu o grupo de surdos. Durante as discussões sobre a contação de histórias em um lugar, a história da Cinderela, um surdo contou o que ocorreu em outro país. Teve uma peça teatral e na história era usado o aparelho. Todos olharam e acharam aquilo estranho. Aparelho? Éramos um grupo muito forte culturalmente, com uma identidade muito forte e com muitas trocas. Quando falou em aparelho auditivo, achamos que isso não combinava. Nós surdos, aparelho não. Por isso, passamos a estudar possibilidades. Foi então que veio a ideia de pensarmos na luva, porque essa adaptação é dos surdos, é visual, porque era literatura visual. Quando olhasse o livro, vi as luvas. Foi aí que começou a nossa discussão e criamos o livro. Primeira proposta de adaptação, com foco na visualidade das mãos. Todos de acordo, começamos a colocar outros elementos, como a identidade, a cultura, a língua, o visual para disponibilizar. Porque com a publicação do livro e distribuição, não seria mais necessário que fôssemos de escola em escola contar histórias. Não precisava, porque iríamos distribuir os livros. Isso foi uma ideia que agradou o grupo, combinamos isso e passamos a ter novas ideias e criamos o primeiro. Esse foi um estudo de quase 2 anos, estudamos muito. Depois pesquisamos e percebemos que na Rapunzel surda, o tempo de estudo foi menor, pois já tínhamos mais experiência. Discutimos muito para evitar ter quebras e divergências e apresentar um trabalho com qualidade, com identidade, cultura surda e língua de sinais. Depois que distribuímos, queríamos ver a reação do público e depois que soubemos que gostaram, foi um alívio, porque conseguimos disseminar. Depois nós passamos a ver que visual parecia muito abrangente. Estudamos a palavra e não era suficiente. Começamos a pesquisar, porque o conceito, o estudo que começou a criar o termo literatura surda foi depois. Eu fiquei muito feliz quando vi a divulgação do livro, algo que a gente podia compreender sobre literatura surda. Isso é muito importante, muito bom. Eu lembrei, Daniel, que antes da gente iniciar o trabalho nessa obra, já vi um livro publicado. O nome era Tibi e Joca, com a capa laranja. Tibi e Joca? Isso, Tibi e Joca. O sinal Tibi e Joca. Quando eu vi esse livro e eu peguei, assim, o livro em papel, eu vi como era importante ter o livro impresso, porque não precisava ir de escola em escola. Eu vi o livro do Tibi e pensei nas minhas idas às escolas. E se nós distribuíssemos os livros? Por isso, nós fizemos esse combinado. Eu mostrei que era importante a gente ter um livro impresso, apresentar o livro. O grupo concordou sobre essa necessidade de ter em papel para que a gente pudesse deixar nas escolas. Além disso, era uma publicação, um registro. Quem começou foi o Tibi e Joca. Nós vimos e serviu de inspiração para nós também publicarmos e distribuirmos, pois valorizava e deixava registrada essas histórias. Foi assim que começou, porque nessa época não tínhamos filmadoras, eram muito caras. A publicação de um livro saía mais barato e não tinha filmadora. Então era uma forma de registro. Hoje é totalmente diferente daquela época. Hoje é muito diferente. Você tem razão. Naquela época era mais publicação de livros. Agora a gente pode gravar, postar no YouTube, várias possibilidades. Agora eu queria saber como você relaciona as formas de produções, por exemplo, de um lado o livro impresso em texto ou em SW, e do outro a produção literária em língua de sinais, a literatura surda. Como você vê essa distinção e por quê? Realmente,
A escrita de sinais possibilita explorar a visualidade, os desenhos. Ao pegar o material físico em papel, ao abrir o livro, ele vai estar escrito em que língua? Será em escrita de sinais. Se for visual, por que o português? Naquela época, eu via a escrita de sinais, porque era um momento de difusão e havia necessidade do surdo fazer essa leitura visual, porque era literatura visual. Eu percebi isso. O português ajuda. É a língua do Brasil, é o português. Mas é necessário respeitar a língua de sinais, a visualidade, o desenho e mais o SingWrite, a escrita de sinais. A escrita no livro, em papel, é muito importante. O uso do português, ok, porque estamos no país, no Brasil. Mas a produção sinalizada em língua de sinais, por exemplo, muitos usam a tradução em voz ou legenda. Por quê? É por causa dos ouvintes ou pessoas que vão fazer a leitura. Para mim, o principal, o mais importante, é ter o registro em escrita de sinais para que possa fazer a leitura do livro. Se à noite a pessoa pegar o livro para ler, ela não consegue fazer a leitura em tela. Então, à noite, ligar a luminária, poder ler um livro. Se a gente for usar um dispositivo eletrônico para a leitura, quem sabe no futuro pode ter recurso para a escrita de sinais. O vídeo sinalizado só pode ser utilizado por meio de computador, televisão, iPad, tablet, só. Mas aí, quando a pessoa vai deitar para ler de noite, aquele brilho afeta o cérebro. É incompatível. Por isso, uma estratégia é ter o livro físico, com registro em escrita de sinais e português. Língua de sinais tem o significado de ter o acesso à informação sinalizada, como contação de história principalmente. É muito importante a língua de sinais. São iguais tanto escrito como em língua de sinais. Vai depender do seu local de uso. Perfeito, eu concordo. Como você vê a influência da literatura surda no desenvolvimento das crianças dentro da escola e nesse processo de aquisição da identidade surda e também do uso da leitura ou da língua de sinais na literatura surda? Como você percebe isso? Principalmente a pessoa que tem uma identidade. O que significa ter uma identidade? É ter experiências, histórias, ter uma bagagem. Até o uso da sinalização, isso dará às crianças surdas uma aceitação sobre essa construção. Eles conseguem se desenvolver. Então, na escola, por meio dos livros, da contação de histórias em língua de sinais, tanto faz. Sobre a vida das pessoas, as crianças assistem e dizem: isso já aconteceu comigo, isso também já aconteceu comigo, essa história é verdade. Eles refletem e dizem: eu vou corrigir, eu vou mudar, eu posso fazer isso. Um exemplo, autores famosos. Não é sobre surdo, nada disso, famosos. Pego um livro na estante, começo a ler e me identifico com a história. Consigo me conectar em relação à família, à escola. Mas essa leitura não tem nada a ver, é outra pessoa famosa. Mas eu leio e isso acontece. Mas é igual às histórias dos surdos. Os surdos me contando história, posso me identificar com várias coisas. Essa contação é em libras, mas a pessoa recebe informações e reflete sobre o significado, porque a literatura traz um conhecimento de mundo que é adquirido. Entender como melhorar e construir o conhecimento, se posicionar e cada vez mais se desenvolver. Sem acesso à informação, como eu vou conseguir me desenvolver? Se várias informações são negadas, eu não vou conseguir me desenvolver. Então, ter informações me permite refletir e trazer mudanças. Eu preciso mudar. Eu sou responsável pela construção do meu conhecimento. É isso. É essa influência que a escola precisa ensinar, não para os adultos, mas na escola, para as crianças, para surdos, para qualquer pessoa.
Incentivar elas a refletirem sobre seu futuro, suas práticas, até se tornarem adultos, é muito importante, você tem razão. A literatura surda é importante, mas você avalia a inclusão dela enquanto disciplina dentro das escolas infantis? Eu percebo que algumas crianças não têm acesso porque não têm tecnologia onde obter informações. Você acredita que a inserção da literatura surda como disciplina traz quais impactos sobre o desenvolvimento das crianças? Como que isso é possível, melhorar o acesso aos materiais? Isso é um tema principal do meu trabalho no momento, a respeito desse impacto no Letras, Libras, Literatura Surda, porque no estágio ou na didática eu observo como eles trabalham, porque eles no futuro irão trabalhar nas disciplinas do sexto ao nono ano ou no ensino médio. Mas onde estão os materiais? Nós não temos. Então, no início, eu pensei em criar um projeto sobre essa necessidade da inserção da literatura surda enquanto disciplina, começando com os mais pequenos. Por quê? Eles precisam primeiro conhecer a literatura. Não a literatura surda, literatura em geral. Como é essa construção? Vocês sabem, uma autora palestrante, Marisa Lima, ela falou que a maioria das escolas tem a disciplina de Libras, ou disciplina de arte, ou outras disciplinas, e elas sempre, em datas comemorativas, elas organizam festas de aniversário, festas de Natal, festas de aniversário da escola, festa do Dia dos Pais. A escola chama os alunos para treinarem rápido para uma apresentação e depois que apresentam acabou. Uma vez. E eles ficam aguardando. Aí tem festa de Natal, a escola chama novamente a turma para treinar. Mas isso de fato é trabalhar a arte ou trabalhar a literatura? A escola avisa, nós temos literatura, mas isso não é legal. Eu concordei com a Marisa. Por isso, é preciso ter uma disciplina que seja algo cotidiano, explique qual é o significado das regras, o que é uma contação de história. É um trabalho do dia a dia. É como aprender português, matemática, que tem uma progressão dos conteúdos, uma construção. A literatura precisa ser trabalhada da mesma forma. Não é só treinar para apresentações pontuais em uma peça dentro da disciplina de arte. Não. Por isso, ela precisa estar inclusa enquanto disciplina, porque eles ficam preocupados que é difícil escrever uma história em língua portuguesa. Mas é claro, porque eles não teve uma aquisição na primeira em língua, que é a língua de sinais. Por isso, eles precisam primeiro adquirir em língua de sinais, contar narrativas, precisam se expressar a partir de narrativas, entender como é isso. Primeiro se expressar, contar histórias em língua de sinais, usando sua criatividade. Por isso, é preciso o professor preparar. Mas, na verdade, os professores não têm formação sobre literatura. Eu percebo isso. Assim como também as escolas não têm essa formação sobre literatura. Por isso também os alunos não têm essa formação, essa prática sobre a literatura e nem as famílias. Por isso é necessário que a gente estude quais estratégias para conseguir trabalhar, ajudar. Não seria ajudar, mas trabalhar para a inserção da literatura no processo formativo de todas essas pessoas envolvidas. É importante que a literatura seja uma disciplina sim, que a literatura surda esteja separada da disciplina de Libras, porque são coisas diferentes. A literatura surda abrange diversos gêneros, poesias, contação de histórias, piada, entre outros. Mas ainda não se tem um programa, uma regra. Por isso a gente geralmente começa com a narrativa e vê como os alunos contam uma história, com começo, desenvolvimento e fim. E isso é importante. Realmente, muito relevante. Eu penso que seja a base para incentivar que se expressem,
porque os surdos também têm sentimentos, reflexões e conseguem se expressar, por isso de sua importância. Eu concordo com você. Partindo do que você falou, eu percebo que alguns têm vergonha de gravar e encontram certa resistência. Porque eu percebo lá no Letras Libras Literatura Surda, os alunos adultos têm vergonha de gravar. Eles falam que não sabem, porque não tiveram base na escola, não houve essa construção. Por isso é preciso esse trabalho, produzir muitos vídeos, para que seja um processo natural para os alunos surdos. Também, no vestibular, eles não estão acostumados com o vídeo prova do Enem. Não têm esse costume com o vídeo, é difícil. Eles estão habituados com o papel. Por isso precisa conhecer sobre redação e também sinalizar. Precisa ver o contexto. Por isso é importante estas três formas de produção: a produção sinalizada, o registro escrito, a gravação. Com essa soma é possível conseguir se desenvolver. Com certeza, importantíssimo. Bem, você é bastante conhecido, foi um dos primeiros a publicar livros de literatura surda e também participou de algumas competições sobre literatura surda. Como você foi chamado, se sentiu, aprendeu e também formou um grupo de formação de literatura surda através de cursos? Você também criou uma equipe na faculdade, no curso de Letras Libras, Literatura Surda. Esse é o sinal? Sim, este é o sinal. Você também criou essa equipe? Como foram as discussões? Você poderia explicar? Sendo bem sincero, o curso de Letras Libras e Literatura Surda teve todo um processo bem antes. Eu ingressei como docente na Universidade Federal de Pelotas em 2010, no ensino à distância, ministrando somente a disciplina de Libras. Então eu estava esperando para quando fosse criado o curso de Letras Libras. Fui aguardando. Determinado período, o programa Viver Sem Limites foi lançado. E eu vi ali uma oportunidade. Eu pensei que seria uma boa ideia criar um curso de Letras Libras aqui na Universidade de Pelotas, só que é uma cidade do interior do estado. Então os professores aceitaram e nós criamos um projeto pedagógico que ficou finalizado em 2012. Porque eu não queria passar a vida toda ministrando somente a disciplina de Libras. Eu queria poder ensinar em um curso de Letras Libras, ter bolsista, discussões aprofundadas com os alunos. Aí criamos o projeto do curso em Letras Libras, somente até aquele momento. Nós fizemos todas as discussões necessárias, mas o governo não aprovou, pois a preferência era lá na capital e aqui era interior. Então tudo bem. A gente não conseguiu abrir o curso em 2012, como a gente tinha planejado, e o projeto foi engavetado. Tentamos outros meios, mas não conseguimos, não havia recursos financeiros, e aí tudo bem. Muito tempo depois, lá por volta de 2020, 2022, por aí. 10 anos depois do projeto ter sido elaborado, a reitoria avisou que queria tentar abrir um novo curso. Nós pensamos que era o momento de aproveitar. Então, o grupo docente pensou, na verdade, eu não sei ao certo, para mim era só Letras Libras. Depois de algumas discussões, em 2021, já havia tido uma discussão sobre o curso de Letras Libras, que não queríamos que ele fosse igual aos demais, nós queríamos que fosse diferente. Eu concordei, aí no dia da reunião eu tive uma surpresa. Fui informado que iríamos colocar o nome do curso de Letras Libras / Literatura Surda. Apesar da surpresa, na hora eu aceitei e fiquei muito feliz, porque era algo que eu sempre pedia muito. Existia um projeto de criação, mas sempre encontrava barreiras.
Aí fizemos a votação no colegiado e foi aprovado que nós iríamos então ofertar esse curso de Letras Libras barra Literatura Surda. Então tudo certo, mas ainda tínhamos que ver como se daria o processo. Fizemos todo o processo burocrático, escrevemos o documento, falando, justificando sobre o porquê de um curso com foco em literatura surda, porque não tinha conhecimento disso. Dependíamos do aval do MEC para que ver se aceitou ou não. Cadastramos todas as informações e enviamos para o Ministério. E não pensamos mais nisso por um tempo. Depois veio a resposta que o projeto foi aprovado. Ficamos até incrédulos. Foi aprovado mesmo. Liberaram o curso Letras Libras barra Literatura Surda. E aí, a partir disso, trabalhamos a todo vapor. Foi todo um processo para que a gente pudesse aprovar nos departamentos, nos centros, na reitoria e no Conselho Superior. Todos aprovaram. Pensamos em cada disciplina, pensamos que a literatura não seria igual aos demais cursos. Queríamos focar nos trabalhos literários porque queríamos valorizar a arte surda, valorizar as pessoas que têm histórias e contar histórias. Então estudamos e pesquisamos como focar na literatura surda. E eu pensava que principalmente como vai ser no mercado de trabalho. Precisávamos tentar ter impacto e transformar o trabalho dos surdos do curso. Eles podem ser professores do ensino de Libras, ou professores de literatura surda, ou por um outro caminho, que é serem pesquisadores de literatura surda. Pensar nessas possibilidades exigia esforço e um trabalho contínuo. Com isso, começou nossa pesquisa. No processo, tivemos também um outro impacto, que foi a falta de materiais de ensino bilíngue nas escolas. Percebemos que isso impactou também o ponto de adicionar isso em nosso curso, pensando na falta desses materiais, principalmente dentro das escolas para os surdos. Porque o curso da universidade não é apenas pesquisar e dar aula, tem que ter essa relação com as escolas. A pesquisa sempre precisa ter relação com a escola. Então, eu refleti como trabalhar inserindo na escola, que é o principal. Por isso, pensei muito no desenvolvimento do curso. Agora é uma oportunidade. Já temos 4 turmas, nenhuma formada ainda. Eles ainda estão estudando. Estamos nesse processo de discussão. A primeira turma foi o piloto. Através de suas experiências, a gente vai avaliando o curso e corrigindo o que é necessário, vendo o que faltou, questões metodológicas, falta de materiais, e assim o curso vai se consolidando e se ajustando. Mas a gente ainda vai ver nas escolas lá na frente. Normal, de modo geral, por exemplo, a teoria e a prática, coletando essas informações e realizando as criações é assim mesmo. Certo, verdade. Esperamos que a literatura surda amplie cada vez mais até atingir todo o Brasil e torcemos por isso. O Concurso Nacional de Literatura Surda que você participou. Como você se sente sendo o primeiro pioneiro na área da literatura surda? Como sente essa troca, essa interação com o surdo, esse sentimento? Pode nos relatar? Estamos curiosos para saber. Certo, é verdade. Antes eu expliquei o impacto da disciplina no curso de Letras Libras, Literatura Surda. Mas, na verdade, este concurso começou muito tempo atrás, no ano de 2007. Eu estava no mestrado nesse período, fui para a Holanda e lá vi esse concurso das escolas nacionais. Esse já tinha desde 1986, mais ou menos. Nesse período que esse tipo começou, eu vi, quando eu fui lá, em 2007, recebi o convite de estar lá nessa competição. Tinha literatura, contação de história, e eu me perguntei, literatura, contação de história, o quê? Ah, deixa pra lá. Mas eu fui lá e vi pessoalmente, logo fiquei admirado com tudo que vi, escola surda e muitas pessoas participando de todo o país de Holanda nessa competição, observando tudo aquilo, muitas pessoas surdas nessa competição. No final fiquei simplesmente admirado, as pessoas no palco sinalizando com tanta fluência. A todo momento os posicionamento e fluência na sinalização. E vi cada vez mais e ficava admirado e pensando, eu quero levar isso para o Brasil.
Eu quero. Eu fiquei pensando e refletindo nisso, e quando eu voltei ao Brasil, então comecei a chamar algumas pessoas e comentar também daquela competição da Holanda e que precisávamos tentar trazer para o Brasil também. Mas nesse período eu não tinha o poder de fazer isso, então demorei para fazer qualquer coisa, ficou guardado. Terminei meu mestrado, naquele período realizei a pesquisa sobre o ensino nas escolas surdas e como ocorria o ensino da literatura. E no doutorado pesquisei sobre o currículo de letras libras, ok? E com o passar do tempo, o curso de Letras Libras, Literatura Surda, teve um impacto. Também, nesse mesmo período, o governo liberou a verba orçamentária. E como que o governo libera para a formação de alunos ouvintes, mas espera aí, falta para alunos surdos. Como fica? Comecei a questionar, peraí, chamei os responsáveis para conversar sobre essa questão, o Ministério da Educação. Veja só, comecei a pontuar item por item. Então, tentei mostrar que o concurso de literatura surda é de suma importância. Peguei aquele projeto em 2007, que estava guardado, arquivado, ajustei algumas coisas e mostrei. Também participei da banca deste concurso nacional da literatura surda lá no Chile, em 2007. Participei da banca como avaliador da literatura surda das escolas lá no Chile. Participei avaliando e observando tudo, que foi muito bom e parecido com aquele concurso na Holanda, mesmo que o evento no Chile foi um pouco diferente. Mas pensei que devemos trazer aqui no Brasil. Eu solicitei ao MEC um projeto com o objetivo de estimular as pessoas dentro das escolas surdas para os alunos produzirem em língua de sinais, contar histórias e literatura. Por quê? Porque os surdos não estavam se manifestando. A literatura surda não estava mostrado com clareza. Não tinha conhecimento sobre literatura. Só via, em sua maioria, literatura de modo geral. Por exemplo, Islã, onde as pessoas participavam nas faculdades, mas para as crianças tem sim literatura para a área infantil. Então, para as crianças surdas, não mostra, não ensina nada. Não existe impacto para os professores. Fiquei questionando sobre isso, então tentei do meu jeito, fui tentando, trabalhei muito sobre isso, pois faltava formação, fui chamando as pessoas, tentei, fiz as inscrições, divulgações e realizei a palestra incentivando a como sinalizar, como fazer as gravações, porque aqui no Brasil não tinha isso. Então fui tentando através das gravações, solicitei um termo para os familiares liberarem, pois íamos postar as produções aprovadas no site, então precisavam liberar, e assim segui tentando, trabalhando e consegui. Divulgando, consegui 40 inscritos, 40. Estava muito feliz, então logo começamos. Teve categorias diferentes, categoria 1 do primeiro ano ao quinto ano, categoria 2 do sexto ao nono ano e categoria 3 do ensino médio. 3 categorias então. Desses 40 inscritos, percebi um forte impacto porque eu mudei completamente o pensamento como melhorar a literatura dentro das escolas. Também as crianças estavam sinalizando maravilhosamente, porque o tema do concurso foi narrativas, que significa que elas estavam livres na forma de expressar do jeito que queriam, livres a se expressarem. Cada um fez do seu jeito, cada um com sua autonomia. Eu só queria ver primeiro como eles se expressavam e conseguiram narrar em Libras. Teve sim algumas falhas, pois ainda não tinha formação. No Brasil não tinha formação. Tinha professores formados em letras libras, mas como trabalhar na prática profissional dentro das escolas não tinham. Eu vi isso. Por exemplo, um professor me chamou e me disse que tinha feito a inscrição de 3 alunos, mas depois eu vi apenas uma inscrição. Avisei ao professor que faltava mais 2 e ele respondeu: eu não consegui. Não conseguiu? Por que não conseguiu? E eu entendi que ele não tinha formação detalhada. Foi isso. Então, isso me ajudou a fazer os ajustes.
porque existiam muitas pesquisas, mas não tinha nenhuma para incentivar as pessoas surdas dentro da escola. No concurso da literatura surda, recebi os 40 inscritos e simplesmente aceitei e eu não vi nada, porque eu escolhi muitas pessoas surdas diferentes, LGBTQIA+, pessoas negras, indígenas, professores do superior, professores das escolas, representantes de comunidades, e assim foi indo, e foi realizada uma banca para avaliar, e escolhi 9 pessoas, no caso, 3 pessoas para avaliar cada uma das categorias que tinha sido organizada anteriormente. Depois que finalizou essa parte, eu recolhi e analisei cada uma das escolhas e fiquei emocionado. Eu vi todos os 40, que eram maravilhosos, tinham expressões facial, língua de sinais, desde os menores, da primeira série, tinham uma disposição de se expressar, mas faltava a formação, porque nas escolas não tem, e isso impactou no concurso. O concurso acabou. Esse tipo de impacto, por exemplo, lá no Tocantins, esse é o sinal. Lá não tinham as disciplinas referentes à literatura surda, mas agora vai ser criado. Vai. E isso por causa daquele concurso. Agora, várias pessoas estão me chamando e alguns vão chamando os outros, dizendo: como podemos fazer os ajustes? É mesmo? Parece, a literatura é simples, que pode ser deixado de lado. Mas não, veja. Por isso eu divulgo nas escolas. O real objetivo é incentivar as pessoas surdas. Estes alunos surdos, de fato, esses alunos. Por causa disso, letras, libras, literatura surda precisa trabalhar junto com a didática. Como fazer a didática, como criar materiais, como fazer isso numa educação bilíngue, como isso ocorre. E vendo tudo isso, entendo o ensino, pois essas narrativas não têm tradução, não têm adaptação, nada. Então, eles foram criados pela imaginação. Por isso eu tinha colocado nas regras proibido tradução, proibido adaptação. Se fosse tradução e adaptação, não seria literatura surda. Isso ficou de fora e cada um fez sua própria criação e eu fiquei maravilhado com as histórias de cada um deles. Tem expressão sim, só que é importante ensinar como contar as narrativas. Por isso, agora esse concurso me dá uma satisfação muito grande. Agora consegui propor um segundo momento como esse para seguir adiante e ocorrer novamente. O segundo que vai ter um tema legal que logo estaremos divulgando. Estaremos ansiosos aguardando. Imagina como será e se possível participar, se possível. Serão alunos, crianças que estão nas escolas, somente essas crianças, alunos até o ensino médio. Algumas pessoas me perguntam se os alunos que estão na faculdade não podem fazer o concurso, mas nesse caso é outra proposta e no momento não consigo por conta do tempo. Outra pessoa pode criar para a faculdade, mas no momento preciso focar em como incentivar primeiro as crianças a se desenvolverem e conseguir internalizar. Porque, na verdade, no passado eu, enquanto criança, já participava numa competição sobre um livro, Os Ouvintes. Como você produziu isso? Como? Eu contava uma história num livro. Em Libras? Não, escrito em português. Ah, escrito em português. Exatamente, eu escrevi em português, tenho guardado ali. Quer que eu mostre? Se quiser, posso sim mostrar. Você quer Pode ver? sim, Eu mostro. claro. Era um livro de contação de história. Vou pegar, pode sim. Vou pegar depois. O livro tem uma história, é o primeiro livro em que eu participei de um concurso e eu consegui ser aprovado. Era em português porque eu escrevi, contei a história em português. No passado eu estava no 3º ano, ou foi 4º, acho que foi no 4º. Eu vi os ouvintes lendo o português, mas os surdos nada. Por quê? Eu precisava que os alunos me olhassem admirados. E eu agora, vendo tudo isso, disse: sim, fui premiado. Fui absorvendo esse conhecimento e sim, consegui um prêmio. E eu consegui, em frente das outras pessoas. E eu quero que eles me vejam não como uma pessoa famosa, não é isso. Não quero isso, não. Mas, na verdade, que as crianças, sim, imaginem que podem sim futuramente estar famosos
onde estou e continuar incentivando essas pessoas a estarem à frente, sendo protagonistas. E cada um pode me ajudar a impactar e movimentar na política. Eles podem pegar de mim a identidade e cultura surda, que é através da Libra, e que sirva de modelo. Que modelo é esse? Ela sendo protagonista. Elas precisam ser protagonista. Como é esse protagonismo? Elas têm a visibilidade. Precisamos que as pessoas vejam isso. Precisa. Você publicou e vendeu quantos livros? Você vai continuar publicando novos livros? Nos conte essa informação. Estamos curiosos. Então, foram publicados somente 4 livros, mas eu publiquei junto com uma equipe. Me surgiam ideias e a equipe publicava. Atualmente tenho diversas ideias, no entanto, esse não tem sido meu objetivo. Mas eu espero o quê? Que no concurso de literatura surda, os alunos vão conseguir os prêmios nas 9 categorias. Eu quero que eles realizem as publicações. Eles, porque é deles a criatividade. São criações próprias deles. Eu, no momento dessas edições, adaptava, fazia as traduções, mas eu vi que o trabalho deles não tinha adaptação e nem Era tradução. natural. Não tinha, era natural própria deles. As criações, as performances em Libras eram deles. Eles criavam um tipo de literatura surda. A tradução, a adaptação, já sei, já sei. Parece que eu tenho um limite, porque eu cresci sem entender nada, sabe? Sim, certo. Eles, os jovens, aproveitavam essa criatividade que tinham e iam desenvolvendo essas criações. Por isso eu estimulava eles. Espero que permaneça, que os surdos aumentem as publicações da literatura surda. É um orgulho para a comunidade surda, certo? Certo. Dentre as publicações dos livros como Cinderela e Rapunzel, assim como vários fatores, você percebe que sua filha Fiorella, ao ver o livro qual escolhe como predileto ou impresso ou a literatura em Libras, você percebeu que sua filha gosta mais? Por quê? Como incentiva a filha a amar a leitura ou a literatura em Libras? Eu estou curioso. Na verdade, contar histórias de um livro foi depois, somente depois. Porque, primeiramente, contei histórias em Libras. Eu sempre contei várias narrativas. Quando ela começou a entender certo o que é uma história e ela assimilou as narrativas, eu inventei as histórias, criei as histórias. Por exemplo, eu contava uma história meia boba e ela me olhava estranha. Por exemplo, hoje acontece que minha filha não obedece, não respeita, tem várias coisas que não obedece. À noite, eu conto história para ela. Eu falo: olha, tem uma menina, este é o sinal dela, é teimosa. Você sabe o sinal dela? Ela é surda. E ela me olhava e ficava surpresa, surda, estranho, não conheço. Então eu falo: não conhece? Vou te explicar. E aí vou sinalizando a história e ela fica olhando e depois responde: engraçado, isso aconteceu comigo hoje. E eu digo: viu? É a sua história. Ela acha engraçado, ela adora que eu conte histórias que aconteceram comigo, ou que envolvam pessoas surdas, o que aconteceu com essas pessoas. Pessoas surdas, coisas inventadas, cachorro ou vários animais. Qualquer coisa que eu vou improvisando. Ela adora histórias inventadas sobre o surdo. Por exemplo, às vezes, brincando, uma mulher oraliza algo e uma avó responde: não entendi. Então oraliza novamente e a avó responde: desculpa, sou surda. Ah, você é surda? E ela pergunta: você sabe Libras? Desculpa, não. A senhora responde à avó. E aí minha filha me fala: olha, essa senhora precisa ir ao curso da FENEIS. Eu respondo: sim, certo. E ela me avisa sobre isso. Vá fazer curso na FENEIS. Ela sabe o contexto, os lugares, a Universidade Federal de Pelotas, dizendo: vai à Associação de Surdos participar na comunidade surda. As pessoas não sabem disso, e um vai complementando o outro, explicando tudo pela narrativa. Quando ela entende internamente, depois, no momento da leitura, ela consegue compreender de forma clara e vai conseguindo relacionar com algo que já viu no contexto surdo. Ela diz: ah, sim, eu conheço. Importantíssimo. Ela sabe da história, por exemplo. Ela não conhece o sinal de Abad Lepé. Ela pergunta esse sinal, de que história, e eu vou sinalizando para ela.
Mas sobre a cultura surda ela já sabe, porque eu já contei as histórias inventadas para ela, então é algo que ela tem interno. Eu conto qualquer coisa inventada para ela. Por isso, quando ela foi premiada em segundo lugar, ela criou a própria história dela. Eu sempre ia contando, contando e ela internalizando. E agora ela criou uma história de autoria dela, sendo Doda. Esse sinal, Doda. Ela mesma elaborou e eu não tinha visto a produção. Foi uma surpresa porque eu não esperava. A escola fez, o desenvolvimento partiu da escola. A escola enviou o que estava fazendo, ok, e deixei para lá. Eu não sabia do que se tratava, por isso a escolha da história é dela, e outros surdos também têm histórias. Por isso eu fiquei pensando que precisa contar qualquer história, não apenas dos livros de literatura surda, mas elas têm a literatura sinalizada, e dentro tinha o quê? O surdo na expressão sinalizada. Contar a história com a identidade surda de modo geral, porque ela adquiriu tudo isso de mim. Isso que eu penso. Importantíssimo. Eu espero que a sua filha, assim como outras crianças surdas, se desenvolvam igualmente de forma interna, que amem ler, ver as histórias em Libras, que sejam curiosos pela literatura surda, que é muito importante. Mas na verdade ela não gosta muito de ler, não. Eu que fico insistindo para que ela leia, leia, por isso ela lê, porque precisa, mas ela gosta mais de filme. Ela lê os filmes, mas não lê os livros. Estou tentando, contudo ela sabe o significado das informações. Obrigado por aceitar o convite para participar dessa entrevista de diálogos. Agora nós estamos finalizando e você pode deixar dicas para quem está vendo no YouTube. Uma dica: como você vê a literatura daqui a 10 anos? Como? 10 anos para frente. Eu, Fabiano, vejo a literatura surda qual penso mais na área do ensino. Tem a literatura surda com foco na área da linguística, literatura surda com foco em tradução, literatura surda como literatura, mas para mim é a literatura surda voltada para a educação. A ideia foi da minha colega Bruna Branco, nós dois debatemos e ela me explicou e achei ela certa, e concordo. Então, para mim, a literatura surda é qual? Literatura surda na área do ensino. Eu penso que a área do ensino é a principal e que precisa ter esse estímulo na escola de surdos. E lá que as crianças vão se desenvolvendo o conto, a performance, a sinalização. Primeiro, é melhor ter contexto histórico, o movimento, a expressão, as narrativas. Eu quero, dentro das outras disciplinas, e também quero que os professores tenham formação na área e que eles sejam incentivadores de como as crianças conseguirão superar a sinalização da literatura. Eu penso futuramente e quero que, no geral, os professores, junto com os alunos, consigam sucesso na contação de histórias em Libras. E isso pode ajudar na publicação de outros livros. Publicação sinalizada, vídeo sinalizado, diminuindo a timidez, conseguindo essa aquisição de sinalização com prática de forma internacional. E eu espero isso em 10 anos, que vai ampliando o número de pessoas que tenham adquirido isso e que entendam o significado da literatura. Que saibam o que é e o que eu quero e tenho esperança é isso. Espero igualmente. Muitíssimo obrigado por sua participação. Bem, finalizamos. Mas vamos aproveitar um pouquinho para você mostrar o seu trabalho. Certo, eu vou apresentar um livro passado que eu fiz na 4ª série na escola com ouvintes. Vou mostrar o livro. Não conheço. Já tem bastante tempo a edição deste livro, a escola era de ouvinte. Eu escrevi esse pequeno trecho. Você escreveu e também fez os desenhos? Já faz bastante tempo, 3 pessoas com medo. Esse texto já faz muito tempo. Na verdade, na escola, o professor anunciou um concurso de escrita do português sobre literatura e eu fiquei pensando, até que eu lembrei de uma história no meu apartamento que tinha um rato e eu comecei a escrever.
Terminei, entreguei para o professor e passaram alguns dias e o professor escolheu a minha história. Ele gostou e viu que estava diferente e só me pediu para consertar o português. Tinha que corrigir, porque não era minha língua, então minha mãe me ajudou a fazer as correções de português e pronto. Com o tempo, o livro foi premiado como o melhor livro de todas as escolas e por isso foi escolhido. E teve um lançamento e um livro tem autógrafo. É o registro do seu primeiro livro. Tem várias assinaturas. A edição foi em 1991. 1991. Faz bastante tempo e até hoje é patrimônio esse livro impresso. É de papel. Hoje a performance do surdo é sinalizada e isso também é patrimônio. Também patrimônio sinalizado, igual no papel do livro em português. Tem a Libras do Surdo que é visual. É isso. Muito obrigado pela apresentação do livro para que todos pudessem ver. Muito obrigado. Obrigado.